Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Expresso União. Hoje é terça-feira, dia 31 de maio, e o Expresso União já está no ar. Começa o jornal de hoje convidando você para acompanhar o nosso Expresso União de onde você estiver. Ao mesmo tempo em que eu estou aqui, estamos sendo transmitidos também em nossa plataforma de vídeo na internet. Segue o passo a passo para você não se perder no caminho. É só se inscrever no canal da Rede União e depois é só acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, nossos programas ao vivo. Viu como é simples? Tá aí, fica a dica para vocês. Iniciamos nossas notícias atualizando vocês sobre os dados da Covid no Brasil. Nosso país registrou nesta segunda-feira 72 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, totalizando 666.568 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 120. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 1%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos pela doença. E o Ministério da Saúde informou que está monitorando 3 casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil. Olá, boa noite. Então, o Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira que foi notificado sobre 2 casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil. Um caso suspeito está no Ceará e outro em Santa Catarina. Um terceiro caso, que pode ser suspeito, está sendo monitorado no Rio Grande do Sul. Segundo a pasta, os pacientes seguem isolados e em recuperação, sendo monitorados pelas equipes de vigilância em saúde. A investigação dos casos está em andamento e será feita coleta para análise laboratorial. Os sintomas iniciais da varíola dos macacos costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios inchados, calafrios e exaustão. Especialistas afirmam que depois do período de incubação, o tempo entre a infecção e o início dos sintomas, o indivíduo começa com uma manifestação inespecífica com os sintomas que observamos em outras viroses: febre, mal-estar, cansaço, perda de apetite e prostração, por exemplo. Dentro de 1 a 3 dias, às vezes mais, após o aparecimento da febre, o paciente desenvolve uma erupção cutânea, geralmente começando no rosto e se espalhando para outras partes do corpo. A Secretaria da Saúde do Ceará informou que recebeu a notificação de um caso suspeito de varíola dos macacos no município de Fortaleza e o caso segue em investigação epidemiológica. Segundo a nota, foram aplicadas todas as medidas recomendadas, como isolamento domiciliar, busca de contatos e coleta de material para exames, que está em processamento. A Vigilância em Saúde da CESA disse que permanece monitorando o caso. E 2 homens são diagnosticados com a doença da urina preta após comerem peixe contaminado no interior do Ceará. 2 homens foram diagnosticados com a síndrome de Raf, conhecida como doença da urina preta, após consumirem peixe em uma barraca de praia em Paracuru, no litoral do Ceará. Em um deles, a doença evoluiu de forma mais grave e o homem está internado em um hospital particular de Fortaleza, onde recebeu o diagnóstico. Em uma das vítimas, a doença da urina preta se manifestou de forma pior por ele ter um problema renal. A Secretaria Estadual da Saúde do Ceará, no entanto, informou que ainda não foi notificada sobre os casos e que neste ano nenhum caso da doença da urina foi confirmado oficialmente. A principal suspeita é que a síndrome de Raf esteja relacionada a uma toxina que pode surgir em alguns pescados, como tambaqui, badejo e arabaiana, ou crustáceos, lagosta, lagostim e camarão, caso eles não sejam acondicionados de maneira adequada. Os sinais podem aparecer entre 2 e 24 horas após o consumo de um pescado contaminado e podem desaparecer em até 72 horas. Não é possível olhar um peixe e saber que ele está contaminado, já que a toxina não possui cheiro, cor e não muda a aparência do pescado. Por isso é importante que os consumidores procurem saber se o peixe comprado foi bem conservado.
E carteiras de estudantes de Fortaleza de 2021 são prorrogadas até 30 de junho. A validade das carteiras estudantis de 2021 foi prorrogada até o dia 30 de junho de 2022 pela empresa de transporte urbano em Fortaleza. As novas carteiras 2022 passam a valer no dia 1º de julho. As carteiras estudantis desse ano começaram a ser entregues nos estabelecimentos de ensino. Os estudantes devem consultar o andamento do pedido online. Com isso, quem possui o documento de 2021 pode continuar utilizando o transporte público pagando meia passagem. Até o mês de maio, foram realizadas cerca de 200 mil solicitações de carteiras estudantis entre alunos da rede pública e particular. As carteiras podem ser utilizadas no transporte público a partir de 1º de julho, pois já saem desbloqueadas e os créditos existentes são transferidos para o novo documento. Aqueles estudantes que não possuem a carteira de 2021 podem antecipar o uso da carteira de 2022, liberando o documento na sede da Etufor, Avenida dos Expedicionários, 5.677, no bairro Montese. A Etufor lembra que os estudantes que já realizaram a solicitação devem pedir à instituição de ensino para confirmar a matrícula no site da Etufor. Somente após a confirmação das matrículas, as carteiras serão desbloqueadas pela Etufor e entregues às unidades estudantis para distribuição dos documentos. Os interessados em solicitar a carteira estudantil devem acessar a plataforma digital da Etufor, enviar os documentos, declaração de matrícula e comprovante de residência atualizados, RG e CPF, realizar ou atualizar a biometria facial e aguardar a validação do processo por e-mail. O atendimento de forma presencial deve ser agendado online. Os estudantes podem ainda realizar ou atualizar a biometria facial por meio da plataforma digital. Para utilizar a carteira com as funcionalidades do bilhete único, é necessário fazer a recarga de créditos. E o IFCE abre 24 vagas para professores substitutos com salários de até R$ 5.800. Veja como concorrer. O Instituto Federal do Ceará abriu 24 vagas para contratação de professores substitutos para graduados em diversas áreas, destinadas a 12 campi da instituição. Os salários, de acordo com a titulação do aprovado, podem variar de R$ 2.236 a R$ 3.522 para 20 horas semanais e de R$ 3.130 a R$ 5.831 para o regime de 40 horas. As inscrições acontecem até 5 de junho pelo site QSeleção, onde estão os editais com todos os detalhes das seleções. Há vagas para Aracati, Canindé, Caucaia, Fortaleza, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Quixadá, Tabuleiro do Norte e Ubajara. As oportunidades são para graduados nas seguintes áreas, dependendo do campus: Ciências da Computação, Engenharia Civil, Química, Matemática, Administração, Engenharia Elétrica, Educação Física, Engenharia Sanitária, Letras, Geociências, Educação, Engenharia Mecânica, Ensino de Ciências e Biologia. O processo seletivo ocorrerá em 2 etapas: provas de desempenho didático e de títulos. Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário e efetuar o pagamento da taxa de R$ 150. Caso atenda aos pré-requisitos descritos nos editais, o concorrente pode requerer isenção de taxa até 31 de maio por meio do sistema Exolis no link do concurso. A homologação do resultado final, ao fim de todas as etapas, deve ocorrer até 30 de junho. E a partir desta quarta-feira, carteiras de habilitação solicitadas ao Detran Ceará serão confeccionadas no novo modelo. No Ceará, motoristas que solicitarem a CNH ao Departamento Estadual de Trânsito do Ceará, a partir desta quarta-feira,
vão receber o documento no novo modelo. De acordo com o gerente de prontuário de habilitação do Detran Ceará, Rodolfo Ribeiro, a mudança será gradual. Ele reforçou que se o documento do motorista estiver dentro da validade, não é necessário ir até o órgão de trânsito para pedir substituição pelo novo documento. A nova CNH brasileira tem predominância das cores verde e amarelo e trará uma tabela para identificar os tipos de veículos que o motorista está apto a conduzir. A nova CNH mantém o QR Code já disponível nos documentos emitidos a partir de 2017. O código vai armazenar todas as informações do documento, inclusive a fotografia. A decisão do novo padrão do documento é do Conselho Nacional de Trânsito e foi tomada em dezembro de 2021. E mais uma vez reafirmo que junto comigo e com nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Temos 2 canais diretos com vocês de casa. O nosso número de WhatsApp, que é o 859-8101-0984, esse mesmo que está aparecendo aqui na tela. E para quem prefere o e-mail, nós também temos. É o jornalismo@redeunião.com.br. Lá você pode mandar a sua sugestão de pauta, denúncia, elogio, enfim, sua contribuição é muito bem-vinda. Agora nós vamos para um breve intervalo. Na volta temos muito mais notícias para continuar deixando você super bem informado. Não sai daí que eu volto já. Voltamos e continuando com as notícias locais, no bairro Messejana, aqui em Fortaleza, um homem suspeito de assaltar um ônibus foi morto a tiros por um policial militar à paisana no quilômetro 9 da BR-116 na tarde desta segunda-feira. Outros 2 assaltantes fugiram do local. A identificação do PM e dos suspeitos não foram divulgadas. Segundo a polícia, 3 suspeitos, sendo 2 homens e uma mulher, anunciaram o assalto dentro do ônibus quando o agente de segurança reagiu e atirou. Um dos suspeitos não resistiu ao ferimento de arma de fogo e veio a óbito no local. Eles estavam armados com uma pistola falsa. Os outros 2 envolvidos utilizavam faca e conseguiram fugir do local. E agora, falando de política, o Senado votará projeto sobre ICMS de combustíveis direto no plenário, ainda em junho, diz Pacheco. Texto aprovado pela Câmara limita percentual do tributo cobrado pelos estados sobre combustíveis e energia. Estados calculam perda anual de até 83,5 bilhões de reais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta segunda-feira que o projeto que limita a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre combustíveis será votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Casa. Na prática, a medida acelera a tramitação do texto. Pacheco garantiu que a proposta será apreciada e previu que a votação aconteça até o fim de junho. Se os senadores fizerem alterações, o texto terá de passar por nova votação na Câmara. Abre aspas. O que nós não vamos fazer é engavetar o projeto. Isso não há hipótese de acontecer. Acredito que é algo que no decorrer agora do mês de junho a gente tenha como definido para poder a maioria do Senado se pronunciar em relação a esse projeto. Fecha aspas. O presidente do Senado anunciou que o senador Fernando Bezerra Coelho será o relator da proposta. Bezerra deve se reunir nesta terça com secretários estaduais de Fazenda. Já Pacheco pretende debater o tema com governadores ainda nesta semana. O projeto de lei que foi aprovado pela Câmara na quarta-feira também limita o percentual do tributo cobrado pelos estados sobre energia, gás natural, comunicações e transportes coletivos. O Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação dos Estados e Distrito Federal estima que o projeto pode provocar perdas anuais de 64,2 bilhões a 83,5 bilhões, o que prejudicaria os serviços estaduais e municipais, já que as prefeituras recebem 25% da arrecadação do ICMS.
Em reunião com Pacheco nesta segunda, os secretários pediram que o Senado não apresse a tramitação do projeto e defenderam que o aumento nos preços dos combustíveis é causado pela alta do dólar e pelas consequências econômicas da guerra na Ucrânia, e não pela tributação. O novo relator, Bezerra Coelho, já sinalizou que vai alterar o texto em favor dos estados para minimizar a perda de arrecadação. Abre aspas. A ideia é construir, junto com a Câmara, um texto em que se possam ser mitigados os efeitos sobre as finanças dos estados. Acho que a Câmara já identificou um caminho para isso. No texto, a Câmara abre um espaço para eventuais compensações. Acho que a redação pode ser aprimorada. Acho que podemos aprofundar muito nesse terreno da compensação para que a gente possa ter uma solução equilibrada. Fecha aspas. E ainda hoje, registro eletrônico de atos e pautas jurídicas serão votadas pelos senadores. Senadores votam nesta terça-feira a medida provisória que une os registros de cartórios. A proposta está na pauta da sessão plenária, marcada para começar às 14 horas. A proposta efetiva o sistema eletrônico dos registros públicos, que deve ser implantado até 31 de janeiro de 2023. A partir dessa data, as certidões serão extraídas por meio eletrônico, ou seja, os oficiais de registro estarão dispensados de imprimir certidões. As certidões eletrônicas serão feitas com o uso de tecnologia que permita ao usuário imprimi-las e identificar sua autenticidade conforme os critérios do CNJ. A intenção, segundo o governo, é permitir que atos e negócios jurídicos sejam registrados e consultados eletronicamente, além de interligar as bases de dados de diferentes cartórios de registros públicos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que acertou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o encaminhamento imediato da proposta para nova análise dos deputados em caso de aprovação com mudanças pelo Senado. Além da medida provisória, a pauta inclui outros projetos, como o projeto de lei que institui a semana dedicada à saúde mental nas escolas de educação básica, tanto públicas como privadas. A finalidade da proposta é divulgar informações e produzir esclarecimentos sobre o tema. De autoria do senador Jorge Cajuru, a proposta altera a Lei de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Segundo o texto, cada escola poderá decidir, de acordo com a sua proposta pedagógica e seu público específico, a semana mais adequada para promover o evento. Os estabelecimentos de ensino devem organizar ações como palestras, debates, mesas redondas e atividades lúdicas. O senador destaca, na justificativa da proposta, que os primeiros distúrbios mentais muitas vezes surgem no ambiente escolar, onde também se encontram algumas de suas causas ou agravantes. E agora, sobre eleições, senador Tasso Gereissati diz que Simone Tebet é a candidata apoiada pelo PSDB. O senador Tasso Gereissati afirmou na última segunda-feira que a senadora Simone Tebet é o nome definido pela sigla tucana para disputar a presidência da República, o que deve ser anunciado ainda nesta semana. O parlamentar, que tem sido sondado como nome para a candidatura a vice-presidente, não descartou a possibilidade, mas mostrou que essa questão ainda será discutida internamente. Abre aspas, a candidata Simone Tebet está definida. Isso foi a posição de 80% a 90% do nosso partido, que é fazer a coligação entre o MDB e PSDB. Não existe outra alternativa. A Simone Tebet é a nossa candidata. Fecha aspas, disse Tasso. O senador disse que não pretende se candidatar a outro cargo no pleito deste ano, reafirmando que já havia declarado o desejo de parar de disputar cargos eletivos. Para Tasso, o PSDB está se movimentando no estado,
visando o fortalecimento da legenda nas eleições de outubro, o que só ficará definido após a formatação da nova presidência estadual do partido. Tasso não descartou a possibilidade de o partido ter um palanque no Ceará. No entanto, ele destacou que isso só será tocado pela próxima gestão da sigla. Segundo o IBGE, desemprego cai para 10,5% em abril e atinge 11,3 milhões de brasileiros. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 10,5% no trimestre encerrado em abril, com a falta de trabalho ainda atingindo 11,3 milhões de brasileiros, segundo divulgou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O desemprego recuou 0,7 ponto percentual em relação aos 3 meses imediatamente anteriores e 4,3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Trata-se da menor taxa da desocupação para um trimestre encerrado em abril desde 2015, quando foi de 8,1%. Já o rendimento médio real do trabalhador foi de R$ 2.569, apresentando estabilidade frente ao trimestre anterior, mas redução de 7,9% em relação ao mesmo trimestre de 2021. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. No levantamento anterior, referente ao primeiro trimestre, a taxa de desemprego estava em 11,1%, atingindo 11,949 milhões de pessoas. Na mínima da série histórica, registrada em 2014, chegou a 6,5%. O resultado veio melhor que o esperado. O número de pessoas ocupadas alcançou 96,5 milhões, a maior da série histórica iniciada em 2012, com uma alta de 1,1% na comparação com o trimestre de novembro a janeiro e avanço de 10,3% na comparação com o mesmo trimestre de 2021. Já a população desempregada, estimada em 11,3 milhões de pessoas, recuou 5,8% frente ao trimestre anterior, o que representa 699 mil pessoas a menos. E falando agora para nossos telespectadores do Rio Grande do Norte, cerca de 30 mil potiguares ainda não declararam o imposto de renda deste ano. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos de hoje. Segundo a Receita Federal, são esperadas 358 mil declarações este ano, o que representa 1,03% do total nacional. Quem não entregar a documentação dentro do prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. E a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou na última sexta-feira que manterá a bandeira verde acionada em junho para todos os consumidores do país. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou na última sexta-feira, dia 27, que manterá a bandeira verde acionada em junho para todos os consumidores do país. Com a decisão, as contas de luz seguem sem cobrança adicional no próximo mês. A bandeira verde está em vigor desde 16 de abril. De setembro de 2021 a 15 de abril, os consumidores pagaram um adicional de R$ 14,20 por cada 100 kWh consumidos, referente à bandeira de escassez hídrica. O patamar foi criado no ano passado devido à grave escassez nos principais reservatórios. E as operações de câmbio e remessas internacionais cresceram 5,59% no Brasil. Após ter ido a R$ 4,60 no início de abril, o dólar inverteu a tendência e passou a ser valorizado na última semana nos principais mercados financeiros mundiais, principalmente nos Estados Unidos e Brasil. Esse crescimento, no início do ano, ele está muito relacionado não só à recuperação das atividades, como principalmente o turismo, como também em função seja da movimentação dada a elevação da taxa de juros no mercado americano, que você teve uma volatilidade a maior de remessa para o mercado americano, ou seja, parte dos investidores saindo aqui do Brasil, e também em função do crescimento das exportações,
pelo fato da taxa de câmbio estar num patamar bastante interessante para os exportadores. O câmbio é a operação financeira caracterizada pela troca da moeda de um país pela moeda de um outro. É um elemento do sistema monetário internacional com o objetivo de facilitar as transações entre os países. Tem um mercado que relaciona, né, essa oferta e demanda de moeda estrangeira em função, né, dessas necessidades de liquidação dessas operações. Existem várias formas de regimes cambiais, mas a taxa de câmbio é determinada em um país. Os mais utilizados são os câmbios fixo e o flutuante. O flutuante total, né, livre, né, onde o mercado ele não tem interferência no Banco Central, e o sistema de flutuação suja, onde os bancos centrais ele intervêm no mercado de câmbio para tentar diminuir a volatilidade. De acordo com o economista Ricardo Coimbra, as operações cambiais conseguem interferir na economia do país. As operações de câmbio, né, ou seja, o dólar, principalmente, o euro, eles acabam influenciando também nos preços dos produtos que são comercializados no mercado interno, visto que se você tem uma taxa de câmbio num patamar mais elevado, isso estimula a exportação, né, de diversos produtos, e as empresas vão querer fazer uma conversão num patamar mais elevado para receber essa conversão na nossa moeda em real com um valor mais significativo. Da mesma forma que essa taxa num patamar mais elevado encarece os preços dos produtos importados, né? Como no caso aqui no Brasil, o preço dos combustíveis, o preço do trigo, que a gente importa bastante, então acaba influenciando também nos preços no mercado interno. E no Acre, uma fiscalização de rotina acabou na apreensão de 14 quilos de pasta base de cocaína na BR-364 em Rio Branco, na madrugada desse domingo. Um homem foi preso por tráfico de droga durante a ação. As informações foram divulgadas pela pasta nesta segunda-feira, pela PRF do Acre, que é responsável pela apreensão. Uma equipe teria parado uma caminhonete e iniciado a abordagem ao motorista. Ao fazerem uma vistoria no veículo, os policiais teriam achado 14 embalagens da droga escondidas no banco traseiro. O homem recebeu ordem de prisão e foi levado para uma delegacia da Polícia Civil da capital acreana. E nosso Expresso União está chegando ao fim. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Ótimo restante de terça-feira. Agradeço sua audiência e até amanhã. Tchau!